Estamos de volta. Em outubro de 2023, essa pessoa já começou sendo uma grande inspiração para mim. A contabilidade foi o dedo de Deus. Gente, não tem caminho fácil. É uma mentora, palestrante. Mas todo mundo que pergunta, você deve amar números, porque você faz contabilidade e hoje a gente descobre que você tem que ser bom vendedor. Grande maioria dos contadores linkam que se é X faturamento, você tem que estar aí no 5. Não, tem algo por trás. Estamos de volta. E é muito legal vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado de todos os episódios que estão vindo. E hoje, mais uma vez, um episódio muito especial. Mas antes de começar, não esqueça de curtir, comentar. Coloque embaixo o que você quer nos próximos episódios, que tá sendo muito legal esse nosso período de Talk Solve. E com o meu lado, meu amigo Robson, mais uma vez. Obrigado, Rob, por mais uma. Fernando, Nessa. grande prazer estar do seu lado de novo. A gente veio no caminho batendo esse papo, inclusive, de como é positivo esses dias de gravação, né? É gostoso. Porque se conectar com outras pessoas, conhecer histórias inspiradoras e histórias que nos inspiram Sim. também, inclusive. E, como você falou, hoje a pessoa que nós temos aqui no Talk Solve é extremamente especial. Primeiro porque, em outubro de 2023, essa pessoa já começou sendo uma grande inspiração para mim. Para nós, inclusive. Exatamente. Ela participou ali do ABS Com 2023, Painel. num painel de mulheres fortes, e que emocionaram o público de mais de 2.000 contadores presentes. Além disso, é uma mentora, palestrante, sócia da Soma Prime Contabilidade, e estamos aqui hoje com Leonor Flores. E? Vai começar... Tá com o Solve no ar. Aê! Legal, seja Leonor, bem-vinda. Muito Obrigada, obrigado gente. por você ter aceitado esse nosso convite para participar aqui do Talk Solve. E principalmente mostrar para todo mundo a história inspiradora de como você começou ali na contabilidade e hoje os quase 500 clientes que a Soma Contabilidade tem, clientes espalhados aí por todo o Brasil e fora do país, inclusive. Hoje você é uma grande estrategista financeira, onde traz contabilidade consultiva para os empreendedores que precisam de verdade de uma contabilidade que ajude no dia a dia. Eu quero que você conte um pouquinho aí para a gente sobre isso, principalmente. Começa ali, desde o início. Mas antes, né? Começar do começo, né? Vamos ser redundante. Desvendar ali. Você sempre teve o sonho de ser essa contadora incrível que você é? Então, eu agradeço imensamente estar aqui com vocês. Nós começamos juntos, né? Todos bem ali com aquela. Eu lembro que, na verdade, a gente conheceu mesmo, foi antes. Uhum. A gente teve um encontro ali pela ABS lá nas salas lá e foi bem legal. Todo mundo, sem entender, mas sabia que a gente queria estar em um lugar Sim. muito mais especial. Eu acho que nós viemos desse iniciozinho ali da ABS que foi muito bom Bem para nós, gostoso, né? Um né? crescimento É legal legal e quando a nos gente tá fez perto de outras pessoas por querendo causa dessa crescer. conexão. Sim. Então, agradecer vocês, é um grande prazer. Eu sinto honrada pelo convite e contar um pouco da minha história é bem gostoso e, assim, é até um pouco engraçado, porque, assim, não era o que eu esperava, não era o que eu projetava na infância. Ao contrário disso, era bem diferente. Meu sonho era cursar medicina. Sempre falei a infância inteira, até o início da adolescência. Então, a contabilidade foi o dedo de Deus. Então, assim, A mas contabilidade te pinçou ali, né? foi assim, aquelas trajetórias de vida Uhum. onde as coisas acontecem e você escolhe definir seu destino. Então, a contabilidade aconteceu por um acaso e que virou uma escolha de vida nas fases seguintes da minha vida. Mas vou contar bem breve, assim, bem resumido, mas foi uma infância inteira abrindo bonecos, tudo, e sempre projetando ali que seria cirurgiã, que seria médica, e assim, era algo projetado. E tinha uma estrutura familiar bem financeiramente, tudo. Uhum. Do nada, aconteceu alguns fatos. Meu pai teve uma queda no financeiro e a gente perdeu tudo. Aí aquele sonho da medicina, e aí eu já estava com quase 12 anos.
Você já Aí entendia um pouco mais sobre a já vida. entendi um pouco mais, falei: "Opa", já vi um pouco mais de dificuldade aí, porque tinha ligação. Sim. Mas ainda não tinha nem abortado o sonho e tudo, mas a gente teve que mudar de cidade. Quando a gente mudou, a gente foi pra Bahia. Até aí E tudo vocês bem. são de. Nós somos Capelinha? sou do interior de Minas, norte de Minas, Capelinha, Minas Gerais. E aí quando a gente foi pra Bahia, eu cheguei a morar lá 3 anos e alguma coisa, quase Ou 4. seja, dos 12 até os 16, mais ou menos. Dos Não, 15. eu fiz 15, Uhum. quando eu completei 15 eu falei com eles: "Eu não vou ficar aqui mais. Não é isso que eu quero pra minha vida". E todo mundo com aquele amando, minha mãe mesmo apaixonada com praia, todo mundo achando que estava: "Ué, mas tá tudo bem". Aí eu falei: "Não, eu não sou feliz dessa forma". Porque a Bahia tem aquela vida mais calma e a gente Sim. morava no interiorzinho ainda, então falei: "Não, não é o que eu quero. Quero uma vida mais agitada, eu preciso ir, eu preciso estudar, eu estudava lá, mas assim, falando de escolher uma carreira, eu vou voltar pelo menos para Capelinha". Isso com Capelinha 15 também anos. é um Capelinha também é um Uhum. interiorzinho, né, não é grande e tal, mas a gente já tinha Você essa conseguia ver agressividade. Capelinha mais é um pouco oportunidades, né? o pessoal é mais, a gente fala que é agressivo, assim, para Uhum. os negócios, então tem muito empreendedorismo lá. É um lugar que o pessoal é diferente do Uhum. interior, sabe. E aí, com isso, eu voltei, larguei eles pra trás e efetivamente Sozinha? aham. Aí quando, eu voltei, eu tentei voltar para Teoflotone para estudar e Uhum. tudo, mas meu pai não conseguiu, nem me manter lá, eu voltei pra Capelinha. Quando eu cheguei em Capelinha, um amigo me falou sobre aí eu pedi para emprego no primeiro lugar que tinha, comecei numa loja vendendo roupas ali, aí já fui para o caixa, já estava com habilidade, assim, matemática bem Uhum. apurada, sempre gostei muito. E a gente tem uma curiosidade, né? Todo mundo começa com a parte de vendas, Uhum. né? É, E isso acaba sendo muito propício depois para o É futuro. muito importante essa É base, né? importante para todo empreendedor Sim. isso, ser bom em vendas, conseguir falar A sobre o seu comunicação, produto, a né? comunicação. sim, mas, eu não me julgava que eu sou boa em vendas, que é algo que eu sou tímida, muito Uhum. tímida, mas desenvolvi habilidades. Foi Aham, uma questão Uhum. que a contabilidade me trouxe que foi fantástica, porque é onde a gente entende. Todo sim. mundo acha que a matemática que a contabilidade é apenas matemática, a gente É descobre que muito mais social, né? e hoje já está bem estabelecido, né, que é uma ciência Sim. social e tal. Mas todo mundo que pergunta, você deve amar números, porque você Aham, faz contabilidade, e hoje a gente descobre que você tem que ser bom vendedor, Sim. sim. você tem que é bom em várias áreas ali, tem E que ter a paciência de ser principalmente ouvinte gestão ali. de pessoas, né? Sim, então Quem não vai, entende de pessoas todas as não tem áreas. como tocar um negócio, né? Não tem como. E hoje, na contabilidade que a gente tem hoje, a gente está envolvendo todas, assim, no sentido. Você tem que ter habilidade para a área Sim. do digital, de mostrar, você tem que estar. Então, enfim, são Ah, uma redescoberta. E aí, um amigo me sugeriu, eu bati na porta de uma contabilidade que tinha na cidade lá, que é a maior, que com é a 15 Mazé, anos. com 15 anos. E ela era conhecida por ser mais brava, assim. Eu falei, mas eu vou. Que tinha uma prova, que lá fazia uma prova para entrar. Que aí era na segunda, então não tinha jeito, isso era um sábado. Uhum. Bati, pedi ela, falei, pode vir segunda e fazer. Cheguei pegando ela, tipo, no final de semana, bati na casa dela. Ah, você foi na casa dela? Na casa dela. E aí na segunda-feira, não, aí eu fui subindo e voltando pra casa e minha mãe, eles não estavam lá em Capelinha, né? Minha mãe não tava, eu ficava na casa da minha tia com minha avó. E aí minha tia tava comigo, eu falei, tia, eu preciso arrumar um livro de contabilidade pra eu ler, eu não sei nada de contabilidade, eu tenho uma prova pra fazer segunda-feira. E aí ela, na estrada que a gente estava indo pra casa, ela E nem viu tinha um o chat GPT contador. para você fazer um Não resumão, né? tinha nem celular direito, né? Não tinha celular. Você acredita? Acredito. Não tinha celular ainda. Acreditamos, né? Aham. E aí, a gente encontrou um contador na estrada que, indo para casa, que ela foi e falou assim: teria algum livro? Ele me chamou. Aí, quando ele me chamou, ele falou: ó, lê esse livro aqui, que falava muito sobre caixa, livro caixa, que Uhum. antiga. Aham. E capricha muito na letra, que antigamente era tudo escrito. Sim. E foi o que eu fiz a prova, fui aprovada. Aí uma das pontos que ela me chamou, ela falou: você não teve conhecimento que a gente precisava também, técnicos assim, mas o que você escreveu foi muito pertinente, tudo, e eu amei a sua letra. Ela falou assim, Sério? foi um dos motivos. Tem uma dica ali super valeu a Isso, pena, né? na época, valeu a pena. Mas eu acho que isso é muito dedo de Deus, sabe? Sim. Assim, essa Total. escolha que aí depois eu encaixei tudo isso que eu falo muito na minha palestra, é justamente que eu virei médica, assim, do CNPJ. Sim. Sim. E foi algo tão transformador que eu entrei lá naquela contabilidade com 15 anos
Eu não sabia nada. E a maior certeza que eu tinha que seria algo provisório, e aquela E certeza um dos dia você 15 ia voltar pra anos, que você, medicina. Aham. né? E que um dia eu vou ter, e falava isso o tempo inteiro. Até que eu comecei a atender os clientes, tipo assim, comecei na recepção, eu lembro até hoje, tipo, com um salário de R$ 100. No meu primeiro mês, ela já me colocou lá dentro. Aí eu já estava começando no contábil ali, já querendo, e sempre muito curioso, e dando muito mais pro cliente. Aí entra bem naquela linha do atendimento exclusivo, sabe? Assim, eu pegava, qualquer cliente chegava, preocupava com a dor dele desde o início. E outra coisa transformadora que eu fiz foi, eu nunca tinha ido a BH. Nunca tinha ido. É de interior, e tipo, ia muito pra Bahia, pras férias, fazia alguma coisa assim. Mas no máximo era Teoflotone, Montes Claros. Nas minhas férias, eu falei com ela, eu quero ir pra BH. E, e fiquei as férias inteiras fazendo curso. Isso foi por 10 anos. Trabalhei lá quase 10 anos. Foram 9 anos. Uma baita escola. Caramba. Foram 9 anos. Aí, esses 9 anos, ela conta isso hoje como referência até pro time dela, que ela ainda tem o escritório e tudo. Que E eu também gosto de falar isso pro meu time e dou como assim lição para Até todas as como pessoas. exemplo, né? Sim. De Gente, você não tá assim foi tipo como ele. sorte que o escritório que eu cheguei, que a Soma está. Foi muita dedicação. Eu trabalhava de 7 horas da manhã até as 10 e ela me mandando embora quando dava ali 5h30. Eu falei, não, porque eu quero entregar isso, porque eu tô querendo aprender isso do outro departamento. Eu entrei em todos os departamentos. Aí, com pouquíssimo tempo, eu já estava como gerente ali geral, já sabendo de todos os departamentos. Fui para BH, trouxe o lucro real. Comecei a estudar muito sobre lucro real. Aí vim para São Paulo, de BH, fiz cursos em São Paulo. Aquela menina que nunca tinha saído, então assim, sempre com essa questão. E passava minhas férias inteiras, além de ser os 30 dias, eu gastava o dinheiro inteiro pagando cursos para isso. Caramba. Então, só que por que que eu fiz? Por que eu dediquei? Investimento em você, né? E porque tinha muito esse lado que aí eu me redescobri. Foi algo que eu gostei muito, já estava com aquele brilho. Essa linha da contabilidade misturada ao fazer diferença na vida dos empresários é o que mais me Uhum. cativa. Então foi aí depois disso também, desses anos, tá até hoje, que é essa dedicação. Então, Vira um assim, é bem propósito, infinito. né? É, Vira um Tipo, propósito 15 de você, horas de né? trabalho, continua até hoje. sim. Muito bonito. Cara, top. E assim, tem muita conexão com Sim. com a nossa história também, né? Porque Tá. eu comecei na contabilidade com 15 anos, Ai, em um escritório de contabilidade que agora, no final, foi um escritório que a gente incorporou dentro da carteira da Smart Solve. Então, voltamos à origem. O Fernando acabou trabalhando lá também. Uhum. O Fernando estava fazendo Educação educação física. física. Eu era professor de futebol. Aí eu tinha entrado num escritório de contabilidade, eu não imaginava que eu sabia fazer nada, e aí fui ganhando, assim, em questão de poucos meses, virei coordenador do escritório e falei pro Fernando, não, pô, larga a faculdade aí, vamos... Eu E te desde ensino. então a gente Aí tu me tá deu um junto. livro, ele me deu um livro, Me eu deu fiquei lendo. livro, Eu fiquei foi lendo. mais ou menos nesse Foi bem esquema da parecido prova. a Falei sua assim, história ó, com. hoje você lê aqui tudo, amanhã você vai ter que fazer um teste nossa, lá, quanta semelhança. É e você engraçado. vai entrar, mas pô, você vai precisar se garantir com isso. Aí deu tudo certo e a gente tá até hoje A juntos. contabilidade é bem isso, né? O amo ou odeio. Sim. É, eu amo, eu E é odeio. aquilo que você falou, né? Quando você vê a contabilidade como um propósito, algo que você consegue ajudar outra empresa, e essa empresa ajudar outras Virou uma missão pessoas. de vida. Sim, você, olha quantas pessoas, você falou que está hoje com quase 500 clientes. Olha quantas famílias você consegue ajudar de forma indireta e até direta, por Sim. estar fazendo uma boa entrega, reduzindo impostos, uma boa gestão, para que todas essas famílias consigam ter Sim, uma eu boa vida. falo, Então, até quando a gente vai admitir novos colaboradores, toda uma reunião lá de boas-vindas, eu falo com o meu time também. Eu falo assim, gente, eu sei que é difícil, não vou falar que é fácil também, porque é mais responsabilidade. Cada hora que Sim. você assume o time é uhum, muita coisa por trás, cada empresa que chega é muita coisa por trás. uhum, Então, nas duas situações é desafiador. uhum. Mas o outro lado é que, tipo assim, você entende que é uma missão muito prazerosa de vida, porque você está cooperando com aquelas famílias, você vive a vida deles também. Então, Sim, assim, a minha Sim. forma de liderar também tem muito isso, sabe? Eu falo com o time, a primeira recepção minha é essa. E Legal. hoje a gente tem uma questão de pessoas engajadas que é muito difícil, né? Você ficou 10 anos iniciais na mesma empresa. Sim. Você tem algum case ou alguma coisa que
foi tão relevante durante esses 10 meses que você... 10 anos. 10 anos, perdão. Nesses 10 anos que, tipo, te incentivou, que te... Pra abrir a empresa? que falou assim, pô, eu não quero mais sair da contabilidade, é isso que realmente eu decidi pra minha vida. Então, eu acho que foi mais ou menos... Eu lembro que com 16 anos e pouquinho, que foi logo após o meu aniversário, eu recebi a pergunta se eu estava satisfeita. E tinha pouco tempo na contabilidade. Eu Aham. lembro que não tinha lá nem um ano ainda de escritório. Uhum. E eu recebi essa pergunta. Alguém me fez essa pergunta, eu sei até quem é a pessoa, que me fez essa pergunta assim, me conta, você tá gostando? Como é que tá? E você sempre falou da medicina, porque eu entrei lá e eu falava todos os dias, entendeu? Você falou lá na... Eu entrei no emprego, mas eu ficava falando o tempo inteiro, porque eu sou um pouco mais atrevida, assim, sempre fui bem, desde novinha, assim. Aí, eu falei pra pessoa, nesse dia eu lembro eu falando com a pessoa, então, troquei. Só que assim, eu não lembrei, na época não tive essa maldade de assimilar, né, que seria a médica das empresas e não mais Aham. do CPF, né, mas passei a ser a médica das empresas. Mas eu dei a resposta como se fosse, porque eu virei para ela, ó, resolvi cuidar das empresas. Não, eu não vou cuidar da pessoa Agora é mais, da mas eu vou saúde cuidar. financeira. Não é do CPF, agora é E, CNPJ. e aí, assim, o que mais me fascinou para a escolha e saber, ter certeza, foi quando eu fui para o lucro real. Porque lá, quando você vivia aquelas diferenças, aquelas coisas, Uhum. aí foi muito gostoso. E aí eu fiz outras descobertas que foi Uhum. acontecendo no decorrer de toda essa trajetória, que depois dessa já se vão Entre 20 a anos. sua saída, você já abriu o escritório ou teve alguma outra passagem? Não, é também algo engraçado, assim. Eu engravidei, aí eu saí para ganhar meu neném, saí mais ou menos, né, assim, muito preocupada, porque eu já era coordenadora total, era gerente total lá, então eu tinha muita dependência, então eu estava muito preocupada, porque era um escritório bem grande, era o maior da cidade. E aí eu muito preocupada e tal, aí ela queria voltar. Eu fui ganhar meu bebê em BH, meu bebê que hoje tá com 19, vai fazer 20 agora em julho. Inclusive, foi ele que a gente teve a primeira conexão, que É... você estava super babona, contando que ele tinha escolhido contabilidade, que ele ia fazer o curso em uma outra cidade, estava super Preocupada, né? Falou assim, 10 horas preocupada. de... São Foi, 10 horas. talvez acho que é a primeira conexão que a gente teve, né? Sim. Falando sobre isso. Sim. Lá que eu levei ele foi, na reunião lá, né? Foi? Eu acredito que possa ser mesmo. E aí, aí eu ganhei ele, e tipo assim, cheguei em Capelinha, eu fiquei, acho que 15 dias ou 8 dias em BH. Eu sei que na segunda semana eu já queria voltar a trabalhar de tão preocupada que eu estava. Porque eu tinha aquele cuidado. Aquela Eu preocupação, desenvolvia né? efetivamente aquele sucesso do cliente. Era tudo, assim, qualquer problema do cliente. Então já estava aquela dependência e com o próprio escritório e tudo. E aí, a minha ex-patroa chegou a comentar comigo, não, mas você não consigo te pagar 2 vezes, tipo assim. E realmente, assim, para interior também eu tinha um bom salário, Uhum. só que eu não estava nem preocupada com isso. Então isso já me deixou pensar. Aí foi quando brotou que eu sempre ouvia de alguns clientes, falava, põe sua contabilidade, hoje você que leva tudo. Só que eu não tinha ainda essa sementinha. Mas aí aí eu falei, beleza, então se não quer, e eu fiquei muito decepcionada, assim, mais na linha dos valores e tal, que eu, tipo, ó, tô preocupada com essa situação e ela não está, então me pôs a pensar, mas eu acho que tudo é realmente Deus, de alguma Sim. forma, traçando um novo caminho, né? A coisa não é o sim da Tudo gente, no momento de Deus, Uhum. né? e aí naquele momento ali, eu voltei, fiz a licença e voltei a trabalhar. Só que eu já voltei, eu já fui definida que eu ia ficar o tempo que ela precisasse, mas que eu iria abrir meu escritório. Não tinha nada estruturado, não tinha cliente nenhum, não tinha nada, nada, Só um nada, desejo nada. ali. Só a vontade que eu ia fazer Uhum. minha história. Já bem definida que era contabilidade, já não pensava mais em medicina, não pensava nada, já tinha ali todo. Aí já tinha começado, já tinha formado já como técnico em contabilidade, que existia na época, né? Uhum. Mas não tinha começado a faculdade de ciências contábeis. Quando eu ganhei o Pedro, eu estava cursando ainda a faculdade, que ela demorou ir pro interior, assim. E aí lá,
quando eu retornei, ela me ofereceu a sociedade do escritório. Ela não sabia nada que eu ia sair, que eu ia pedir, nada. No meu primeiro dia, ela viu ali o quanto que realmente fazia falta, aquela outra linguagem. E você preocupa, assim, ela você fazia a falta e ela via também o quanto você era preocupada com os clientes do Isso. escritório, quando você vestiu a camisa da Aí empresa. ela deu aquele start ali, porque ela, tipo assim, verdadeiramente. Só que, na mesma hora, assim, eu virei pra ela durante a reunião, e tava com muita gente, que ela virou alguns gerentes e tal, e foi mexendo assim. Falei, não, eu não aceito. E tinha uma galera. Tinha. Nossa, ela quase caiu da cadeira e ela era mais. Como assim que você não vai aceitar uma sociedade? Eu nunca propus pra ninguém. Não sei. Falei, não, eu não aceito. Eu agradeço imensamente a confiança e tudo, mas não aceito. Porque ali já estava definido, sabe? Sim, Assim, eu já sim. estava com. Já, não, eu vou fazer. Aí eu falei, eu fico o tempo que você quiser, 5 meses, 6 meses, mas eu quero fazer da minha forma. Porque aí, naquela mensagem ali, eu tinha entendido que. E eu tinha vivido isso nesses 10 anos que eu estava lá, assim, várias coisas. Eu queria consertar a forma de ir com o cliente. E às vezes, por não ser meu, não aceitar. Eu falei, gente, não vai adiantar uma sociedade. Mesmo com a Eu sociedade, queria fazer, ainda mas continua com eu uma queria pessoa que vai fazer. tomar a Ela é decisão, né? dona, entendeu? E aí eu falei assim, não, mas eu queria fazer uma contabilidade diferente. Eu queria algo diferente. Eu propunha aquilo várias vezes, mas não Isso era. mais ou menos que ano foi? 2005. Caramba, bem antes do digital. Bem antes. Eu peguei livro diário que eu escrevia a mão do dedo, era página e virava, lançava nota de entrada numa Calejava. página, outra. A gente estava entrando na auditoria. Então, na história, é. Fácil. Mas enfim, aí nisso veio a sementinha da Soma, que aí em janeiro de 2006 eu abri a Soma. Então a gente vai fazer 20 anos em janeiro. Quando você abriu a Soma, já tinha um cliente? Não, abri 0 cliente, Abriu não tinha nenhum. você e o sonho, você, Deus e um sonho. Eu e o sonho. É também outra coisa engraçada. Meu primeiro cliente nunca me pagou. Você nunca pagou? Olha o Hulk do nosso talk show, hein? A menina sonhadora de capelinha que virou doutora dos empreendedores. Ah, Boa, é. Bonito, né? Imagina, você falou assim que você não aceitou a sociedade. Imagina, você falou assim pra ela, eu tinha 15 anos, eu morava na Bahia, eu falei pro meu pai que eu ia voltar pra cá. Então, assim, você... Até eu gosto de contar um pouco toda essa trajetória, porque ela incute aqui. Também o quanto eu também já é... Você é decidida. Sou muito. Isso é bom, isso mostra que quando você tem um ponto, um objetivo, você vai nele assim, você não desvia. Você é focada nele, Acho que você alcança. a maioria das pessoas tem esse grande problema, né? De começar algo e não terminar. Sim. Porque a dificuldade bate, é normal. A dificuldade é normal você, tipo, ter dificuldade no meio do caminho. Todos não tem. Não teve Sim. nada de lindo, maravilhoso. Você me perguntou aí agora. Meu primeiro cliente, eu fiquei tão feliz. O cara, eu fui lá, fiz a reunião, abri o CNPJ. Ali para receber, para abrir o CNPJ já foi uma dificuldade. Aí ele pagou só o valor da taxa. Eu não sei se o Só primeiro taxa. cliente do Fernando também não foi assim, mas os 5 primeiros, acho que teve uns 3 que nunca pagaram para ele também. Não. Aí o meu, beleza. Aí ele abriu era até uma mercearia. Aí não, é porque eu comecei agora eu não consigo te pagar. Aí ficou atrasado, tal. Só que aí ele endividou. Aí foi antes de completar 1 ano, ele foi embora, tipo, meio Saiu fugido. mas não me pagou. Aí eu nunca recebi um honorário dele. O CNPJ tá aberto ainda, será? Se ele saiu fugido, talvez... Esses dias eu falei com as meninas que eu tinha que buscar Não, até para colocar nos slides aí. Coloquei, mas assim, o meu primeiro cliente foi... Mas foi bom. É assim, é bom que assim, deu uma desmotivada, mas por criar uma casca, né? Foi criando uma casa. Eu já sei como lidar daqui para frente para não levar calote dos clientes. E aí, como você foi conseguindo os clientes? Foi estruturando a equipe. Primeiro foi pro network, foi indo em feiras e como você foi conseguindo seus primeiros clientes? Como eu te falei, Capelinha tá no norte, então muito longe, até de feiras em si. Frequentava sempre até congressos de CRC e tudo, ou cursos, mas não tinha essa mentalidade de ir em feiras. E aí foi muito a indicação. Até hoje minha carteira hoje. É mais forte, né?
100% de indicação E orgânica, não você tem sempre premiação, teve não uma tem. preocupação com o sucesso do cliente, com esse atendimento que você começou lá no início da sua carreira, tendo essa preocupação em levar algo mais consultivo para o cliente. E a partir do momento que você leva algo para ele, over delivery, né, entrega mais do que você vende, Já naturalmente foi você o que provocou. consegue Sim, mas não foi um essa. crescimento rápido, que hoje a Soma vai fazer os 20 anos. Apanhei muito nessa trajetória, mas já foi um crescimento junto, sabe? Assim, Uhum. eu também era nova, eu tinha 23 quando eu abri, 23. E a Soma, quando eu criei, assim, eu tinha os 10 anos da Mazé, mas eu não tinha como empresária. Uhum. É É bem diferente, né? diferente. Então vem aquela linha, né? E eu não tinha esse acesso, que é algo que eu acho que é muito transformador, que é um conselho que eu dou para várias pessoas também, assim, rede de contatos. Isso tem um valor gigantesco. Uhum. A mentalidade que sempre teve era que você é contador, eu sou contadora, né? Nós somos Somos, contadores aqui, você é somos contador. concorrentes, Somos né? concorrente, é uma É, porta Sim. fechada, ninguém conversa, porque senão você vai pegar a minha ideia, Uhum. ou vai roubar isso, meu cliente. E essa diferença é Isso que não, gente, hoje em dia não tem. esse é mercado onde a gente disruptivo, transforma, Sim. é onde a gente tem. Por quê? Os nossos colegas, por exemplo, é quem mais tem expertise no nosso negócio. sim. É onde a gente compartilha. E isso foi muito bom quando eu passei a vir para São Paulo agora. Tem o quê? 3 E anos? você É, continuou fazendo o não. que você fazia no início, né? Porque você comentou que grande parte do seu salário você fazia um investimento em você. Sim, Continua investindo Você e. continuou investindo em essa busca, educação, sim, em mentoria, em participar de rede de relacionamentos, de network, e ter sim. essa ambiência, que é essa ambiência que transforma o dia a dia da Soma, Eu do sempre, mercado, dos empreendedores que são seus clientes também. justamente uma parte que eu falo quando eu também gosto de contratar, eu costumo falar com os meninos assim, com a turma que entra lá comigo, que, gente, não tem caminho fácil. Né? Porque às vezes vê a gente já hoje e tá Uhum. entrando e, nossa, mas eu quero aquilo que eu. Fala, gente, até hoje eu trabalho 12 a 15 horas por Sim, dia. sim. Até hoje eu fico sem almoçar por causa dos compromissos. Uhum. E o mais, assim, eu estudo muito. São diferentes frentes, né, Leonor? São, Porque você veio para São Paulo para buscar conhecimento, fazendo esse network com a nossa comunidade de Uhum. contadores, mas você foi também além disso, porque você participa ali também do G4. G4, uma conexão sim, é com isso que eu tô falando. Tô, tem muita Bruno busca, estudo muito. Nardon, com o Alfredo Soares, essas pessoas que também têm Acrescenta como muito. acrescentar muito no nossa visão do empreendedorismo, E né? eu sou fascinada com a linha do empresarial. Eu Sim. falo muito assim, eu amo a contabilidade. Aí eu sou formada, né? Minha graduação é Ciências Contábeis, eu fiz administração logo depois. Depois eu fiz algumas pós virtuais. Depois eu entrei em uma aí eu fui para Montes Claros presencial, que era de financeira. Então é de financeira, auditoria, controladoria, que é bem na linha ali de entrar na empresa. Foi algo assim que mais me fascinou. Então eu sou muito fascinada com a linha empresarial. Aí foi quando eu entrei, por exemplo, com a G4. Uhum. Eu fiz com vários, assim, até com o Nigro eu fiz alguns digitais que. Por que isso? Que vai lá na linha do meu propósito, da minha missão, Sim. que é o transformar empresas. Então, quando eu sei além da contabilidade, eu uno a contabilidade, a parte tributária, aí eu já entro ali com o cliente ali, às vezes ajudando na questão financeira, porque às vezes, gente, não é, ele está reclamando do imposto, mas é porque tem algo por trás. Uhum. Porque muitas vezes eu falo assim com algumas empresas, que, assim, Brasil é realmente um sistema complicadíssimo, no sentido que é muito alto, não é para qualquer um mesmo, complexo. Bem complexo. Meus clientes do exterior são assim, como? Mas por quê? Porque eles assim, Sim. não tem como entender, né? É muito complicado mesmo, assim, a forma que é o Então, Brasil, assim, com tantas hoje complexidades. a Soma, então, com todo esse viés de conhecimento que você busca, né, incansavelmente, é uma contabilidade totalmente consultiva. Consultivo. E até entrando nesse tema, vocês hoje não são nichados,
mas vocês criam base de especialistas dentro da Soma olhando para nichos internos. Explica pra gente como é isso. Acho bem interessante. Porque, pô, é diferente e é muito positivo, porque o cliente que está do outro lado, os clientes da Soma, ou quem estiver procurando uma contabilidade consultiva, consegue entender que você tem essa preocupação de criar especialistas para cada negócio. Justamente para a linha empresarial. Por quê? Foi apanhando, eu queria algo e tentava modular o time, mas é complicado. Sim. A complexidade do Brasil é complicado uma pessoa saber tudo. Não tem como. E aí, nisso, eu comecei a desenvolver e separar e fazendo testes, e foi fenomenal. Então, hoje, a Soma tem todas as maiores e as mais complexas, como é que a gente pode falar? Departamentos, assim, nichados. Então, quando eu falo isso, por exemplo, hoje o time do Simples Nacional tem uma sala são 2 salas totalmente separadas para eles lá. Ou seja, esse time respira Só o cuida dia de Simples inteiro Nacional. o regime do Simples Nacional. Isso. Lá já, quando a gente... Porque o Simples mesmo... E lá interno também tem o time, por exemplo, que mexe com comércio, o outro que já mexe mais com serviços. Legal. E, por exemplo, tem 2 que só mexem com notas fiscais. O dia inteiro fazendo isso. Para ter essa expertise. E entra na parte lá, principalmente, que é onde a gente consegue ter uma diferença maior no consultivo, ali no débito e crédito, que pega o lucro real, o lucro presumido. A gente também nicha bem e, assim, com preparações, assim, muito, muito direcionadas. E é legal... Não é, tipo, vou estudar sobre ICMS. Não. Sim. Você vai estudar sobre... ICMS, Hoje, o curso que você vai fazer é sobre o agronegócio. É só sobre o agronegócio. Para aquelas 2 lá que trabalham com agronegócio. Hoje, o curso... A gente até libera para todos do setor, porque às vezes, para a gente não acontecer alguma rotatividade, que graças a Deus é baixo, assim, mas acontece, e não ter dor, mas aquelas pessoas que são do nicho ali não podem perder. Aí entra, por exemplo, do e-commerce, aí entra lá do posto de combustível, aí por atividade, por regime, e também se é comércio, se é serviço, por exemplo, construção civil. Tem 2 pessoas só da construção civil. E é legal, assim, essa dica que você dá, até para o escritório que quer... Sim. Não sei, fala assim, não quero nichar. Sim. Mas assim, legal, você pode ter todo mundo. É um nicho mas interno, você pode nichar. Uma forma de você conseguir atender outros tipos de segmentos, mas dentro do seu escritório você coloca células nichadas. Entrega. Então, assim, muito legal. Acho que as pessoas têm uma visão, quando a gente fala de nicho, que é sempre um nicho falando de um segmento específico. Cara, às vezes o nicho não é o segmento. Sim. Às vezes o nicho é um tipo de especialização que você consegue levar internamente. Um tipo de serviço. Um tipo de trabalho. Como o consultivo que você trouxe agora. Você saber mais sobre aquela atividade, Exato. né? Por exemplo, o Pedro Neri fala muito sobre contabilidade consultiva. O Douglas, que passou aqui, fala sobre o BPO estratégico. Então ele criou um produto que esse produto é um nicho, é um produto específico dele. E o nicho é esse nicho interno. Muito legal. E por você ser uma contabilidade consultiva, e até para explicar para empreendedores que acompanham aqui o nosso TalkSolve, existe uma mística que o Simples Nacional é o melhor caminho. É o melhor caminho? Ou a gente precisa contrapor isso com um planejamento perfeito? É verdade, né? Posso falar a verdade? Quase nunca. Quase nunca é. Quase nunca é. Por quê? Que eu ainda consigo resumir algo que não é fácil de resumir, porque depende da margem, concorda? Então, o que vai determinar... Primeiro ponto que eu já tiro de que o Simples é um benefício, assim, de cara, é quando, para alguns, sim, existe, onde é o Simples que encaixa, tanto que eu tenho clientes que estão no Simples, mas a mística lá toda de que o Simples é o benefício que você tá... a gente já quer porque ele incide sobre o faturamento. E às vezes a pessoa tem uma margem muito minúscula, mesmo faturando pouco. E a pessoa, a grande maioria dos contadores linkam o quê? Se é X faturamento, você tem que estar aí no Simples. Não. Depende da margem e do produto, porque às vezes é algum produto que eu não tenho crédito de CMS e aí vou ter que pagar o ICMS. Então a gente tem. A gente pode dizer que o Simples é quase o Simples às vezes é mais fácil para o contador. Porque é bom para o contador, mas não é bom às vezes para o contador. É lindo, né? Justamente. O pessoal, o próprio empresário com a contabilidade, eles já pegam aquilo e linkam por quê?
o honorário dele com o contador costuma ser mais barato. Uhum. E para o contador, realmente eu consigo fazer um preço mais barato, porque é algo um pouco mais Você simplificado. falou que o sistema roda sozinho praticamente. Mas é também onde acontecem os maiores Uhum. dos problemas com os clientes, do Simples Sim. também, que às vezes tem uma atividade que é legal estar no Simples. Perfeito, pode ser, a gente vai fazer um estudo, tem um planejamento tributário. Só que até para isso é muito complexo. Eu tenho empresas que não são enormes, comércio mesmo, que compra fora do estado, que eles vão pagar para toda compra, e o cara estoca muito. E tá no Simples Nacional, eu tô pagando sem vender o DIFAL lá Sim. fora. Se eu saio do Simples, eu vou pagar a mesma coisa, só que eu só vou pagar quando eu vender. Então, por que estar no Simples? Sim. Às vezes não vai ser nem o lucro real, porque às vezes o lucro real nós Sim. estamos ali e a margem é alta, Margem alta. que tá raro no Brasil. Mas, pelo menos o presumido. Mas eu pelo menos não vou pagar toda vez que eu comprar. Sim. Cada caso é um caso, né? No Então, caso. o empresário que acha que o Sim. modelo dele é igual ao do amigo dele Não que é. contou, naquela Hum, cerveja que você amiguinho? estava Não é. tomando no bar. Mas meu amigo, Escuta seu contador e, de preferência, peça para o seu contador mostrar o planejamento tributário. Pague por um planejamento tributário sim, para que você tenha a visão do benefício, né? E não só aquela historinha que, mas a tal fulano conseguiu, eu também eu vou vou querer. conseguir. É. E, Leonor, uma coisa, né? Pô, você saiu de Capelinha, foi pro interior da Bahia, voltou para Capelinha 15 anos. com 15 anos, montou seu próprio escritório de contabilidade e saiu de Capelinha, né? Você tem clientes espalhados pelo Brasil e fora Sim. do Brasil e quase 500 clientes dentro da sua carteira. Qual foi a dificuldade de furar desse bloqueio? E se você em algum momento teve alguma dificuldade por ser mulher, você enfrentou alguma barreira em relação a isso? O mercado contábil a gente sabe que já foi muito masculino e Era. hoje eu acredito que Tá quebrando isso aí, graças a tá Deus. até mais mulheres no Sim. mercado contábil, né? Desculpa. Lá na minha cidade, eu acredito que no interior mesmo, lá ligado ao norte nosso, que eu não vou falar nem só por Capelinha, coincidentemente, eram mais mulheres que homens. Tanto é que a sua chefe Só era mulher, né? não, e ainda tem mais escritórios de Hum. mulheres do que de homem. Mas toda vez que eu saía, São Paulo, Belo Horizonte, que eu estava em algum evento, até do CRC mesmo, quando a gente ia naqueles congressos, Sim, é sim. muito, muito mais homem. Lá eu sempre tinha porque às vezes eu tava com uma agressividade muito grande ali de falar das coisas e aquela questão assim de alguns convites e fazia amizade com alguém. E E ainda você tinha, sentia rejeição e quando você ainda tava, tinha a por questão exemplo. de você ser nova. Sim, e eu lembro uma vez que eu tava num congresso e fui convidada para participar do CFC lá, era tipo um jantar que eles faziam seletivo. Não Uhum. era para o congresso inteiro, era só com alguns membros dos conselhos. E aí um amigo meu era do conselho e me convidou. Uhum. Falou, Leonor, que ele queria, porque queria que eu envolvesse. Só que ele era do Nordeste, Uhum. tal, foi amizade, mas queria que eu me envolvesse, que ele é dessa linha do conselho. E eu sempre batia que não era algo que eu queria ainda. Uhum. Mas ele me convidou. E aí eu lembro que nesse jantar a gente estava, era uma mesa bem comprida, assim, muito mais homens. E nessa vez foi uma dos poucos momentos que eu senti mais esse constrangimento. Uhum. Aí eu comecei a falar, e eles começaram a perguntar algumas coisas, e eu já muito agressiva, muito, muito atrevida, assim, com o meu lado. E eles, mas você tá no interior e tal, tipo assim, já discriminando um pouco o interior. Sim. E aí, mas eu via caras de senhores, principalmente, que, olhando pra mim assim, tipo, a mulher falando como. Aí foi onde eu senti um pouco, mas lá, pelos clientes, eu não, por causa dessa questão de Uhum. lá ter Sim, também sim, mais sim. mulheres. Uhum. Mas como empresária, como vai falar de voz Uhum. ativa, de ocupar lugar, sim, existe. Mas eu acho que tá muito eu gosto de linkar a força da gente mesmo Sim. ao que você vai entregar. Sim. Então, seu lugar de destaque, eu não consigo pontuar que ele está no masculino ou no feminino. Ele está no que você vai oferecer mesmo, Uhum. sabe? O que você vai falar sobre. Existe dificuldades, vai existir, mas
para tudo. Sim. Não é só disso, como eu falei. Só o fato de eu estar no interior já era algo que passava também. Então, mas assim, não sofri um impacto. Legal. Mas eu acredito também que lá era muito. E como foi, né? Você tem clientes internacionais, né? Como foi esses primeiros clientes internacionais? Então, alguns é porque são. Eu tenho alguns negócios que ligam à questão internacional, mas é porque são clientes já que são brasileiros, Uhum. são daqui que têm negócios que operam. Mas esse cliente, eu tive até uma reunião aqui em São Paulo semana passada, que é um cliente recente, grande, assim. A gente chegou a comentar que ele não sabia direito como que chegou minha indicação. Mas foi uma Ele nem sabia, indicação, ele nem ele não sabia. lembra de quem, ele não lembra. Mas Legal, ele né? sabia que foi Ah, uma indicação muito positiva, mas pensa que ele tá lá em Portugal, Uhum, não mora aqui, não vem, raríssimo ele vir, uhum, ele já morou, mas muitos anos. E aí ele falou comigo assim, meu pai quis fazer contato, que não foi nem ele, foi o pai, no Brasil, indicaram você. E a forma que falou de você chamou muita atenção do meu pai. Só que assim, eles não tinham nem dimensão de quem eu era uhum, e nem aonde eu estava. Que é, não, interior, lá no uhum. norte de Minas, sendo que Ah, eles iam operar aqui em São Paulo. eles nem imaginavam que você não era onde Não, você não. estava. Aí quando eu fiz a reunião primeiro com o pai dele, depois fui fazendo com o Aham, pessoal lá todo da equipe, que é uma empresa muito grande. E eles hoje estão com essa multinacional, sabe? Então, assim, tem aqui, mas quem é sócio até de lá já. Bem legal, bem bacana, assim, eu aprendi muito, aí eu comecei a estudar muito sobre a atividade deles, então, assim, as nossas reuniões são produtivas, e essa reunião que ele pediu para vir foi porque ele falou assim, Leonor, eu preciso conhecer, porque, assim, você cooperou muito para nossa empresa, porque naquele dia, por exemplo, tinha vencido um contrato de 48 milhões ali com o Brasil, e ele estava muito feliz. Ele falou, você cooperou muito pra gente, você fez com que a coisa realmente andasse, a, e im- caramba. nada a ver com a, impo- contabilidade só, sabe? A Sim, importância da gente também estar ali assistindo o cliente. a sim. importância de termos a mentalidade de empresários e não mais de contadores Sim. tradicionais, né? Isso aí. E aí foi o estudar sobre a atividade deles, foi o quanto a minha parte da minha pós em financeiro ajudou, porque senão eu não conseguiria, porque eram planilhas complexas pra gente, eu ficava até de noite, muitas vezes, para entregar no outro dia, porque a madrugada operava com os chineses. E para eles lá era outro horário, então Nossa, a coisa caramba. chega mais à noite. Você lembra mais ou menos, por curiosidade, né? Quando que veio, qual foi mais ou menos o ano que veio esse primeiro cliente internacional? Que a gente começou a mexer, eu acho que tem uns 3 anos, mas não, tem mais. Deve ter uns 5 anos que eu comecei a operar com clientes de outros países. Legal. Mas esse que é, vamos supor, uma empresa Aham. exclusiva e que foi há 2 anos. Ele foi 2 anos. Mas tem uns 5 anos já que já tem. E é legal mostrar tipo, como é a importância do digital, né? Porque. Importação e exportação já tem uns 5 E esse, então, legal É, mostrar como é a importância do digital, porque assim, se não fosse o contato. a tecnologia hoje em Possível. dia, As reuniões tudo por online. telefone, imagina. Então, assim, isso é legal É quando isso, quebra barreiras, né? quebra barreiras. Você comentou que você é tímida, né? Uma pessoa tímida com uma oratória tão boa, é, palestrante e mentora. Conta aí como foi como que você se redescobriu nesse novo mercado. Então, eu acho que assim, sempre, assim, para eu te falar a verdade, ainda tá? Comentei há pouco com vocês assim, o gravar vídeos e tal. Isso tá ligado à minha timidez, a um pouco do meu perfeccionismo também, que eu sou insuportável de criar as coisas muito perfeitas. Mas a vida, o tempo, me fez que eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, seja como for. Então, aquela linha, aquela frase lá do antes feito que perfeito, foi algo que eu comecei a adotar na minha vida. Sim. Porque eu sou muito proativa, mas o perfeccionismo me fazia retardar um pouco as coisas, ser um pouco menos acelerada, assim, não acelerada do dia, acelerada na minha vida, mas eu acelerada em colher os frutos. E aí, eu entendi que o antes feito perfeito e o arriscar, é preciso arriscar muito para colher. Sim. Então eu Verdade. tenho que plantar muito para colher, mesmo que não seja 100%. Então, mas isso foi o quê? O que é que me fez essa descoberta? Eu acho que foi o tempo, a maturidade, a vida mesmo, os anos ali. E
essa rede de contatos. São Paulo, para mim, foi, assim, quando eu falo São Paulo, porque eu já vim várias vezes para curso, muito, assim, teve uma vez que eu vim por 6 anos seguidos só para especialização do lucro real, que é algo que eu gosto, da contabilidade que eu mais gosto, é essa linha. Porque a gente faz, nossa, é muito gostoso na hora que você vê e descobre, vem com as insights, então eu gosto dessa parte do poder diminuir. Eu falo assim, não, vamos deixar dinheiro no seu bolso, e tá aqui. Sim, Tipo assim, é de acordar de madrugada, tendo insight ali, que vai transformar aquele negócio. E aí eu já vinha muito para São Paulo. Só que quando eu comecei com a G4, com a ABS, com o próprio o Johnny foi muito bacana lá do Serac, ele me convidou, fui no Serac, ele me apresentou lá tudo, que é um colega nosso, e tipo assim, pra quê? Ele não ganhava nada em troca. Sim. E foi muito. Eu comecei a ter uma visão, uma mente, que é por isso que eu, igual eu tô falando, tá vindo o time meu, segunda-feira eles vêm. Porque eu falei com eles, eu preciso virar a mente de vocês. Preciso que vocês vivam aquilo comigo pra gente transformar. Porque o que eu quero tá muito maior do que isso aqui. Sim, muito A gente legal. fala muito sobre isso, que às vezes quando um colaborador, alguém do time vai e vive um pouco do que a gente vive, Outra coisa, né? e eles trazem isso pro restante do time, Uhum. é uma forma diferente, porque Sim. eles O que é possível? carrega pra cima, né? Carrega esse piano pra cima. E como foi, você falou agora a ABS, né? E como você conheceu o Rogério? Como você entrou na ABS? Como a ABS entrou na sua vida, assim? E quanto isso foi positivo pra você, que acredito que deve ter sido muito Muito positivo. positivo, muito. Foi um crescimento gigantesco. Foi muitas vezes, assim, investir algo. Eu acho que a gente conversou isso, nós dois falamos isso uma vez, nós falamos assim, nós estamos investindo em algo que a gente nem tem direito, Exatamente. foi? A gente falando assim, Foi? vamos apostar tudo. Eu lembro a gente conversando lá Sim. no início, assim, lá falando assim, tipo assim, nós estamos investindo tudo que a gente tem pra dar certo. E muito mais nessa questão da rede de contatos, que eu acho que foi o maior valor de tudo. Acho o Rogério um cara fantástico, é outro também que, assim, sempre muito disposto a me ajudar. Foi bem Deus, assim. Olha o quanto que foi engraçado. Eu tava assistindo pandemia, Uhum. eu assistindo aquele Combicon, vocês já viram? É um sei. congresso online de contabilidade Ah, sim. que apareceu no meu e-mail. Nunca nem tinha visto falar assim. Normalmente são aqui em São Paulo, e nessa época da pandemia ele foi online, Online, né? É. Conseguiu pegar o Brasil inteiro. Tudo. Aí ele virou online e eu fui e falei, Por que não, né? vou me inscrever. Chegou no meu e-mail, falei, vou inscrever. Eu já tava assim com a sede danada, a gente estudou muito, e o Albert, que é meu marido, a gente estudou muito na pandemia. Foi algo também transformador de estudar e de reinventar, principalmente do digital. Era algo que eu tinha um bloqueio. Eu Uhum. falava assim, gente, a pessoa tem que ser muito à toa pra estar esse tempo todo atrás, gravando vídeo. Que tempo que tem? Era desse Eu tô jeito, aqui sabe? trabalhando e a pessoa tá gravando um vídeo. Por favor, era desse jeito. Era Era um preconceito, né? preconceito. Falava assim, assumo mesmo. E aí, todo aquele susto da pandemia, apareceu esse negócio no meu e-mail, e eu já sempre fui dessa linha de querer participar de todos os cursos, tudo. Entrei. Só que foi mais difícil um pouco, porque mesmo na pandemia a gente achou que ia ser, foi uma primeira semana, mas depois. E para quem não tá em São Pau Paulo, quebrou. tudo é mais difícil também, né? Sim. Porque além do investimento que você faz com a própria mentoria, participar desses programas, você tem a locomoção, estadia também, Sim. que pesa demais, Não, né? não, é É um custo triplicado. É. Não é tranquilo, tá? Eu falo pra todo mundo assim, gente, essa escolha que eu fiz é pesada. Ainda mais para trazer o time, aposta, pô, Porque assim, um a baita gente, benefício. Capelinha, então, é uma logística fora do normal. Assim, se eu quero pegar o voo de BH, que são voos com preço melhor e com mais opções de horário, são 7 horas de viagem de carro. De ônibus, por exemplo, que eu vi várias vezes que eu vim, foram de ônibus que são 9 horas, 10 horas. Nossa. Aí eu chego para pegar mais 1 hora até o aeroporto, que o aeroporto de BH Confins é longe, 1 hora, para depois pegar o voo para São Paulo. E aí, assim, isso envolve o quê? É um dia que se perde ali Sim. naquela. Ou posso vir por Montes Claros, são 4 horas. Capelinha, Montes Claros dá Mas é mais quase caro. 4 horas. Só que são menos opções e são voos mais caros. Hoje a gente vem a maioria por Montes Claros. Mas também tem outra dificuldade. Por exemplo, Montes Claros tinha horário de voos antes, agora tá melhor.
Mas tinha horários que não dava para você ir no mesmo dia, porque o voo era 5, ainda tem esse voo, inclusive, 5h40 da manhã. Capelinha vou sair 1h da manhã, 2h, Sim. 1h da manhã, Já chega destruído, É. né? não é? E então, voltando lá, você tava E aí eu assistindo o tava Comic Con. assistindo o Comic Con, né, ali, e o único pedaço que eu assisti dele inteiro, do congresso inteiro, foi o Rogério. Nunca tinha visto falar em ABS, nem Rogério. E aí ele Chamou atenção palestrou, a forma como me ele chamou falou. atenção. E aí ele falou do sucesso do cliente e ficou falando da ABS, que lá teria, né, as mentorias e tal, e falou, citou a primeira vez que eu ouvi, né, sobre o sucesso do cliente CS Assim, eu lá. já faço alguma coisa Eu falei assim, disso daí, né? opa, nossa, é tudo que eu quero. É o que eu mais... E fiquei aquele estrelinha e tal. Mas peguei meu celular e comecei a jogar. O que era a ABS, quem que era o Rogério Famelli, buscando e tal. Cliquei. Aí eu mandei mensagem para eles. Quem me recebeu foi a Ana, Uhum. que tá, né, que é aquele sucesso todo mesmo. Na época ela era a que vendia ali. Falo com ela que ela que me iludiu. Mas ela foi, assim, muito, muito gracinha. Eu lembro que a gente ficou umas 3 reuniões para ela me Ela era bem explicar e me querida, né, Flávia? convencer de entrar. Mas, e ela foi e falou comigo, falou assim, olha, antes de fechar, vai ter esse mês A Bescom? a BSCom. Foi num hotel Uhum. com 500 pessoas. Ali em Morumbi. Blue Tree. Blue Tree. Foi no Blue? Em frente Não ao lembro Shopping se era Morumbi. lá. Será que agora Foi vai ser? 2022. 22, isso. Uhum. Então vai ser o mesmo lugar que vai ser o Aceleração agora. É de agora. O Aceleração não, Não, Bescom. semana agora. Bescom. É, Bescom. E aí, eu fui, eu não lembrava nem mais o hotel. Eu sei que eu saí de lá e vim. E aí, quando eu vim, eu não tinha filiado ainda. Eu, já aquela menina atrevida de sempre, eu sentei na primeira carteirinha lá da frente. E era poucas pessoas, era Sim. menos que 500. Era um pouco assim. Ah. Era Né, uma sala pequena, né? Era. E aí lá, eu lembro assim, eu estava sentada, veio o Marcelo da OMI, aí sentou do lado, conversou comigo, eu não sabia nem quem era. E ainda achando que era um aluno, ainda fazendo Aham. comentário com ele. Tá. Depois veio o Johnny. Aí o Johnny sentou também, não sabia nem quem era É o Johnny. verdade, o Johnny. Eu conheci o Johnny nesse dia. Aí, lá no palco, ele começou a falar muito dessa questão. E foi me convencendo. E eu vim com total, aquele bloqueio lá, aquele preconceito, tá? Porque Uhum. parecia que ele tava falando comigo, apontava dentro da minha cara. Eu nunca vi um trem tão engraçado. Toda hora que ele falava, eu falava, nossa, tá falando é pra mim. Porque ele ficou falando isso, gente, se você quer, beleza, o problema é seu, mas é a rua mais movimentada da internet e tal, e tal, tal. Não, a rua mais movimentada do mundo é a internet e tal. E começou a falar muito. Você tem noção que você... E foi falando. E aquilo só pesando, só pesando. E depois disso que eu conheci o Johnny, foi lá, ele palestrou. No que ele terminou e tudo, eu saí e fui atrás dele. Falei, nossa, parecia que você estava falando pra mim. E ele muito simpático, ele conversou comigo, tipo, 30 minutos. Ou foram 30 minutos transformadores. E o Rogério também sentou do lado. Que eu acho o Rogério extremamente simples, humilde. E aí ele conversou comigo. Falei, gente, eu já tô nesse trem. Agora eu já tô nesse trem, já quero estar nesse negócio, que é ABS e tal. Muito convencida, assim, já. Eu acho que eu mandei mensagem pra Ana ali mesmo. Já falei com o Rogério que eu queria estar, que foi até por toda essa agressividade, por todo esse... Porque foi transformador. Sim. O John conversou esses 30 minutos, assim, falando, Leonor, ele falou comigo, ele falou assim, com essa dicção, você veio me falar que você não quer, que você tem vergonha de gravar vídeo e que você não quer? Não, vamos fazer um negócio, você vende pra mim? Ele falando assim, sabe? Eu lembro, assim, foi muito legal, foi bem, assim, dedo de quem? De Deus. Sim. De conhecer aquelas pessoas naquele momento pra fazer você virar. E aí teve vários. Aí cada hora que a gente participava de cada evento, cada pessoa que falava, tudo, eu acho que assim. Cada momento é um momento especial, Não, é muito algo perfeito. diferente, né? Então foi isso. Hoje a gente está participando ali do Elite. Qual foi também a decisão de participar do Elite? O quanto isso também é importante nos dias de hoje, para você continuar se desenvolvendo? Porque a gente não para nunca, né? É o que você falou, a pessoa que trabalhava ali 12 horas por dia continua, né? Botou um pouquinho só. Só um pouquinho. Então, cada hora que o Rogério tem muito, muito... como é que eu falo? Crédito comigo, eu falo isso com ele, assim, porque é realmente transformador. Então, assim, e esse lado do network, esse lado da rede de contatos,
é muito melhor ainda. Então, quando o Rogério me chamou ali para participar, ele falou comigo, eu liguei esses 2 pontos. A questão de estar em um projeto do Rogério, com ele, de estar ali abraçando aquela ideia. E foi um convite menor, né, para menos pessoas, então a gente era algo privilegiado, não era. E o outro lado também que eu acho gente, são pessoas seletivas que vão estar ali, o poder. Sim. Não, e foi muito top. Eu conheci outras pessoas lá que, assim, estou adorando, achei que foi muito, me cresceram já muito. A gente tem uma Insight, troca né? incrível, né? E essa abertura de poder trocar é saber que não somos Ter a concorrentes. humildade, A gente divide o mesmo palco, o mesmo pódio, sim, as mesmas dores, todos. e a gente consegue ajudar. Às vezes, pô, você é uma pessoa que tem uma técnica extremamente apurada, um trabalho consultivo, que a gente, pô, hoje foi uma aula, inclusive, sobre organização ali de pessoas, de células. Sim. A gente aqui do nosso lado tem o sucesso do cliente, que a gente troca Nós bastante estamos com lá, você. Então, e isso é importante, porque a gente só tem essa possibilidade por conta Conhecimento mútuo, né? dessa comunidade, dessa rede, né? E, pô, fenomenal. é Legal. muito importante. E vamos Vamos agora pro bate-bola? eu ia falar isso. A gente tem um bate-bola. Olha, E Isso tem é que novo, ser- novidade. tem Não, novidade. primeira vez. E tem que ser respostas rápidas, hein? Pra ficar divertido. Tipo Marília Gabriela. Você vai querer imitar ela? Senhora Vai Jesus. imitar? O quê? Ó, uma frase que te define. Tem que ser rápido, peraí. Aceleração. Boa. Legal. É frase. É a frase. Não, pode ser. Não, pode ser, aceleração, pode né? ser. Um livro que mudou sua forma de ver os negócios. Nossa, são tantos. Então eu pego um pedaço. Mas bem, eu vou citar um que Claro. foi muito forte para a questão de cultura, é algo que eu venho falando com muitas pessoas e eu acho que é pessoa e coisa que é o De Propósito do João Branco. Legal. Lucro ou propósito? Propósito. Um erro que te ensinou muito. Um erro. Vou acelerar. Agir E sem agora eu pensar. vou te colocar numa sinuca de bico. Ixi, É. Maria. Um mentor inesquecível. Daí, como são vários, vamos ver quem você vai botar aí na sua prateleira de cima. Então, mas você quer falar de figura pública? Muito, assim, Um mentor pode ser uma que pessoa. participou Alguém que da te sua inspirou. carreira Alguém que te do inspirou. G4, o Johnny, o Rogério, tipo, foram vários aí que você passou e Nossa, foram importantes na sua vida, mas a gente vai te colocar aí no... É, né? Às vezes algum que, tipo, deu estralo pra você, às vezes, Vamos falar do empreender. digital, vamos pôr o John Martins, porque realmente vou te falar que ele tirou todo esse meu preconceito e Johnny Fera. todos os dias eu paro para pensar que eu tô com esse dever e eu preciso por esses 20 minutos. Johnny Não, Fera. nessa Johnny Fera. parte. Não, e esses 20 minutos eu achei extremamente humilde e que foi Sim. A última. Um sonho que você ainda vai realizar. comprar meu avião. Boa, aí sim. Para melhorar essa logística aí, eu preciso. E eu só sei que eu vou querer dar um rolê, mano. Muito legal. Pô, foi incrível estar com você. O que a gente quer agora é que você deixe um recado para as pessoas, Câmerinha ali? para empreendedores que têm esse preconceito em relação a ter uma contabilidade consultiva, o quanto isso é importante. Para contadores, para que você possa mostrar que é possível sair do interior e ganhar o mundo através da contabilidade, através do empreendedorismo e tendo sempre um objetivo bem traçado, que você é uma pessoa que já mostrou isso. Aproveita esses minutos aí, deixa aquele corte sensacional pra gente agora, hein? Então, vamos lá. Eu falo isso como aprendizado por esses anos, não como lição, não como professora, mas assim, de vida mesmo, de apanhar mesmo. Foram muitas coisas, né, que a gente passa, que faz. E eu falo que o resultado, ele vem através do plantio. Você não vai colher nada sem plantar. E esse conselho eu dou
para o empresário, para a pessoa que quer ser um profissional bem-sucedido. Então, eu dou muito conselho desse tipo para o meu time lá, quando eu sento no One lá para poder dar um conselho. Então, eu falo muito isso. Preocupe muito com o plantio, que aí, consequentemente, você vai colher. É imprescindível. E para esse plantio, é necessário existir ação. Ninguém vai fazer por a gente. Você constrói a sua própria história. Ninguém vai construir. Então, é necessário ter ação. E ligada a esse plantio, a ter ação, que é sair do lugar, tudo, né? Não tem caminho fácil. Eu falo que são também preocupar muito com os valores. Fazer por fazer, sem ter uma intenção, sem pensar no outro, também tem um preço muito caro. Talvez vai ser um caminho mais fácil, mas é preciso subir os degraus. Não tem jeito. E sobre esses quebra de bloqueios, você acreditar mais em você do que qualquer outra pessoa. É preciso você acreditar. Perfeito. É muito importante que seja você quem for, mas eu tenho preconceito comigo mesmo na questão estética ou na questão de dicção, que é bem comum, né, as pessoas falarem. Eu tenho preconceito porque eu sou mulher, ou porque... Quebre. Tem espaço para todas as pessoas. E a primeira pessoa que precisa valorizar esse espaço, essa oportunidade, dar essa oportunidade para você, é você mesmo. Não tem como ninguém fazer por você. Perfeito. E não vai ser fácil, Sim. né? Também é outra coisa que eu falo, gente, a pessoa que quer pegar uma oportunidade, se fala, que é bem comum quando a gente recebe alguém para vir trabalhar e fala que uma oportunidade, eu quero oportunidade. Tá querendo vir para fazer o básico, seja tanto na entrega quanto até de tempo mesmo. De 8 às 17 com 1h30 de aula. Quer? Infelizmente. Vai ter o básico a vida inteira. Vai então, ter. assim... Tudo tem sua limitação, né? Não tem jeito. Então, o preço é muito alto, eu né? acredito que você fala, você vai colher, mas você precisa plantar. Precisa. E plantar sem pensar que um dia você vai colher. Não se preocupa. Um dia você colhe. Mas às vezes as pessoas querem plantar. Por exemplo, como eu dei o exemplo agora do horário, por exemplo, o básico. Então, o que você vai colher? O básico. Básico. Então, se eu quero ser uma profissional de destaque, eu não posso fazer o básico. Se eu quero ser um contador, que eu vou conseguir entregar muito para o meu cliente, vou ter autoridade ali para ser reconhecida, para ser alguém que é desejado, eu tenho que entregar algo muito fora do padrão. Então, isso é de vida, né? Assim, sim, total. E também é algo mais místico, assim, que, né, ligado à espiritualidade, que eu também acredito que não com caminhos fáceis, sabe? Assim, não atropelando nada, não vai adiantar também, porque às vezes você fala assim, não, mas eu tô fazendo. Vai acelerar. Aquilo lá na frente Só também você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Só vai acontecer quando tiver que acontecer, É muito né? perfeita a lei de Deus. Então, assim... E, Leonor, quero que você deixe aqui os contatos para quem quiser uma mentoria da Leonor, quem precisar te convidar para uma palestra, empreendedores que estiverem precisando de uma contabilidade consultiva, que entenda muito de lucro real, que saiba fazer um planejamento para colocar o dinheiro na última linha do DRE ali, colocar dinheiro no bolso. Deixa o contato aqui da Soma também. Joia. A gente está sediado em Capelinha, a Soma Prime. O telefone é 33-3516-4425. Mas atendemos o Brasil inteiro, mas é inteiro mesmo. Hoje a gente está em 20 estados. Inteiro. E agora, né, com as oportunidades, graças a Deus, com importação e exportação, já para vários clientes. A nossa expertise maior é, sim, a consultiva no sentido de diminuir riscos e pagar o mínimo possível. Temos cases gigantes, de muito, muito resultado. E essa
todo esse acréscimo de valores através da nossa linha de escolhas mesmo. Então, não tem nada de errado na pessoa que quer fazer aquela contabilidade básica que vai entregar, que também vai oferecer para o cliente um preço melhor e tal, então tudo. Só que a gente mostra que existe verdadeiramente um outro valor, né, que a gente demonstra ali, que é quando você realmente tem o domínio das informações, né? Eu dei alguns exemplos, assim, do comércio lá, comprando de fora, mas, assim, é muita coisa. Para o Brasil é muita coisa. Vindo da reforma tributária, Vai então, aumentar demais, né? é muito Uma mais, né? oportunidade. Tem que existir, tem que ter Exato. muito estudo por trás para E conseguir. vai a gente voltar a estudar tudo de novo. Estamos aí nesse desafio, né? Eu já tô, né? Quero agradecer você por esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço imensamente. Eu Foi gostei bem desse papo. descontraído, pô, a Sim. sua história é incrível e até bom, porque a gente descobriu um pouco da sua história junto com todo mundo que está Sim. assistindo, né? Bacana. E Legal. foi surpreendente, porque você já era para mim uma baita inspiração e conhecendo a sua história ainda mais, né? aumenta. Só aumenta, Isso. a admiração, inclusive. Obrigado por você ter participado. A gente se vê nos próximos dias, porque vai ter o evento da ABS. E já deixei o convite aqui para você, para o seu time, para o evento do XLO Day, no dia 6 de 8. agosto, para que a gente vai falar muito de sucesso do cliente, sobre nicho, sobre intencionalidade, e vai ser um dia incrível. Então, espero que você possa comparecer, mas o convite está feito para todo o seu time também. Bacana. Já vou puxar até a sardinha disso, que assim, a gente começou lá com aquele CS, a palavra, o Rogério explicando toda a importância, mas era algo básico. E hoje, né, você tornou essa referência toda. Eu acho que muito bacana o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. E eu consegui viver isso aquele dia lá, a gente a nossa troca. Você me ajudando lá a estruturar, contratei já. Vários estão lá no teste todo. A gente já está fazendo essa. E vou mandar, porque assim. Eu falei com esse time que eu contratei, que são 4, que, gente, eu colocar o CS para rodar aqui para mim, não é um plano, não é um projeto, é um sonho. Vou falar com vocês que hoje é um sonho da Leonor ver isso funcionando, porque tá falando de tudo que eu sempre falei que eu queria, mas eu não sabia como. E foi muito bom aquelas orientações que você me deu. Que legal. Agradeço imensamente. Eu fico feliz em saber que, de certa forma, a gente consegue ajudar outros colegas também. E aí, agora que vocês com o evento aí, assim, que todos olhem, acreditem muito, vão, porque assim, é transformador o quanto vocês têm de protocolos para passar, para a gente realmente tirar do papel aplicar, ali, né? e aplicar, Sim. conseguir. Que foi muito boa a troca que eu tive com vocês, assim, para fazer funcionar. Show. Então, vou mandar sim, se Deus quiser, vai estar alguém ou alguns do time aqui. Muito legal. Pra gente Obrigado. fazer funcionar. Eu agradeço E imensamente. você, coloca aqui embaixo qual foi o insight que você teve. Aposto que foram vários. Coloca também o que você quer nos próximos episódios. Uma baita aula, né? Uma baita aula. E não esqueça de curtir Comentar. e compartilhar. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tá bom.